Olá, meu nome é Gustavo Pontes, esse é meu projeto de pesquisa, caracterização e discriminação de vírus utilizando a técnica LIBS. Meu orientador foi Gustavo Nicolodelli. Bem, o que é LIBS? LIBS é uma técnica de análise de amostra que utiliza plasma induzido por laser. Para a realização dessa análise, é necessário ajustar as configurações de energia desse laser. Após isso, fazer o disparo de um feixe do laser que vai ser refletido por um espelho e passará numa lente focal, onde o foco dessa lente será colocado numa pastilha, que será a nossa amostra. Quando o feixe atingir a pastilha, vai gerar um plasma que, com o resfriamento dele, será emitido radiação e o nosso espectrômetro captará essa radiação e transformará no nosso espectro LIBS aqui. Bem, a geração desse plasma é melhor detalhada aqui. Quando o laser atinge a pastilha, vai começar o processo de ablação, né? Após 1 nanosegundo começa a expansão desse plasma e após 30 nanosegundos esse plasma já começa a resfriar. Em 24 nanosegundos temos o pico de calor, que chega a 50.000 kelvins, né? Pode até passar. E após 300 nanosegundos começa a emissão da luz contínua e o esfriamento desse plasma. Após 1 microsegundo já começa a emissão das luzes discretas, que será coletada por um conjunto óptico que vai fazer a detecção dos espectros e vai gerar um espectro LIBS. Foram analisados 5 tipos de vidro e desses tipos de garrafas assim, e foram trituradas, foi colocado em 2 peneiras para separar as granulometrias, uma maior e uma menor, e a gente colocou essas granulometrias dos 5 tipos de vidro, que são 5 cores diferentes, num LIBS desse aqui, em forma de pastilha, né? Antes de ser colocado no LIBS, passado numa prensa para virar uma pastilha. Como foram gerados muitos espectros, né? Cerca na casa de 1000 espectros, um pouco mais, a gente teve que utilizar uma linguagem de programação como o Python, que foi o Python que nós utilizamos para poder fazer a análise e os cálculos numéricos. Inclusive, utilizamos aprendizado de máquina e o Python é bom para isso. Então, aqui temos um espectro, os espectros médios que nós obtivemos, né, de todas as cores e granulometrias diferentes, e a gente fez a análise e aqui por volta de 288 encontramos esses picos aqui, que são picos de silício em todos os espectros. Aqui eu coloquei o plot do pico já ajustado do azul maior e do azul menor. Quando a gente fala azul maior e azul menor, estamos falando da granulometria maior e granulometria menor. Podemos notar que a granulometria maior, por ter uma homogeneidade menor, tem maior erro, e enquanto o azul menor tem um menor erro, né? Pegamos a média de todos os picos aqui, e essa média de todos os... pegamos a média do pico de silício de todos os vidros, e a gente pôde notar que a média, né, utilizando essas cores claras que representam a granulometria menor, que o verde acabou tendo mais silício do que os outros, né? A gente utilizou a granulometria menor por ser uma homogeneidade maior e ser mais confiável para isso. Também utilizamos aprendizado de máquina para fazer caracterização das cores e caracterização da granulometria, né? E utilizamos o algoritmo Support Vector Machine. O Support Vector Machine tem esse padrão aqui de tu colocar como o vetor como as amostras, né? Pego o espectro e coloco o vetor como as características e coloco a classificação dele. Então, por exemplo, aqui a gente está utilizando x1 e x2 aqui como característica. No caso do espectro, tem mais de 10.000 entradas de característica, então estaria no hiperplano e é impossível plotar. E podemos fazer, por exemplo, aqui, espectros serão separados por um vetor, e todos os espectros que caírem, por exemplo, todas as amostras que caírem nessa região aqui serão chamadas de bola azul, e as que caírem nessa região serão chamadas de triângulo vermelho. Né? Fazemos isso também para mais dimensões, como o LIBS, que é 10.000 dimensões, e lá ele consegue fazer a caracterização quando a gente coloca a cor dele, por exemplo. Aqui fizemos a investigação das cores e ele conseguiu classificar corretamente as cores. Aqui está a legenda do que seria cada cor, cada número. Percebemos que a acurácia para a caracterização da cor é 98,69%. E a caracterização não só das cores, mas também das granulometrias juntos deu 98,41%. Né? Isso utilizando o suporte Vector Machine. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o meu projeto de pesquisa.